Minha Excelência, você piscou os gigantes do bate-papo na sua tela novamente. Hoje, bancada clássica, casa cheia. Que satisfação, pessoal. Sendo assim, GG, vamos que vamos, vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, gigantes do bate-papo na área, derrubou, é pênalti. A você que nos segue, o nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando, curtindo, se inscrevendo. Essa interação é muito importante para o canal crescer. Se você caiu aqui de paraquedas, Gigantes do Bate-Papo é um canal democrático onde falamos sobre tudo, ou quase tudo. Pessoal, todo mundo bem? GG, Jeff, Leiloca, todo mundo Tranquilo. Legal? Que bom. Tranquilo. Vamos começar aqui, que hoje eu estou animado, hoje o assunto vai render. Vamos começar aqui então pela Leiloca, nossa musa e amiga aqui do canal, integrante também, a única que presta aqui nessa bagaça, ninguém presta, só a Leila. Leiloca, tudo bom? Sua saudação inicial aí, prazer. Tudo tranquilo, um prazer estar aqui com vocês de novo. Na verdade, eu me sinto meio assumida do bate-papo, mas hoje estou aqui junto com vocês. Bom, a minha dica desse bate-papo de hoje é a questão das eleições. Quem ainda não entubou o resultado, a dica é: aceita que dói menos, entendeu? Então, a minha dica dessa semana é em relação a isso. O meu destaque, como não poderia ser, também relacionado às eleições, não seria exatamente a vitória do Lula, mas sim a expressão do presidente Jair Bolsonaro, que, apesar da derrota, mostra uma força muito grande junto àqueles que votaram nele e caracterizando aí uma era do bolsonarismo. Então, a diferença muito pouca de votos, onde mostra uma polarização muito forte da população, e creio que não será nada fácil para o Lula governar dessa forma. Então, e ao contrário do que a gente pensava, de que o Nordeste é que não conferiu a vitória para o Jair Bolsonaro, na verdade foi o Sudeste, porque no Nordeste ele ainda teve um pouco além de votos do que ele teve em 2018. Então, a questão de não ter ganho, na verdade, essa diferença aí não foi o suficiente no Sudeste, especificamente em Minas Gerais. Mas, como a gente pode ver, inclusive agora nesse momento, onde tem várias manifestações no Brasil a favor do Bolsonaro, a direita nunca esteve tão forte e é um ponto a ser observado, né? Daqui a 4 anos teremos novas eleições, e eu creio que ele se manterá firme e forte até lá. No mais, a expectativa de um novo governo, né, do Lula, esperamos que não haja os mesmos erros do passado e que a gente se mantenha vigilante aí dentro da observância de tudo que vai ocorrer, de quem vai chegar para o novo governo, para a gente, como cidadão, cobre o que é de fato, lembrando que não devemos ter políticos de carteirinha e sim cobrar sempre quem estiver no comando os direitos os quais como cidadão temos. Então é isso. Fica aí Obrigado, o meu comentário para a semana. Show de bola, Leila. Obrigado. Assunto política não vai ter como não fugir aqui, né? E falou em política, a gente pensa em Leila e a gente pensa no Jefferson, né, cara? O nosso matador. Se o GG é o camisa 10, o Jeff é o camisa 9, o matador, o cara que faz o gol. Jeff, meu amigo, satisfação, meu parceiro. Quer concluir aí? Quer dar uma pincelada aí no assunto da Leila? Quer trazer o seu destaque? Antes a dica, traz uma diquinha aí, que você é o nosso rei das dicas. Um prazer, irmão. A gente acabou que invertemos tudo aqui um pouquinho, mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos que vamos. Beijos e abraços para todos. Tá todo mundo um pouco meio ainda naquele clima ainda de eleição, aquela coisa toda, né? Todo mundo ainda esperando
os próximos capítulos aí, né, dos acontecimentos por todo o Brasil aí. Antes disso, eu quero mandar um beijo, um abraço o Marquinhos Ferramenteiro, pro Bruno lá, amigo lá da ferramentaria, lá na empresa lá, que ele falou, manda um beijo pra mim, manda um abraço pra mim lá. Beijo e abraço pra todos vocês. Que nosso dia hoje seja maravilhoso, nosso vídeo também. Galera, vocês estão todos bem, graças a Deus. E eu venho, primeiro venho de dica, venho de dica de série, tá? Se chama O Gabinete de Curiosidades, de Guilherme Del Toro, tá? Tá lá na Netflix. É uma série de terror, pra quem gosta. Eu particularmente gosto muito também. É um terror muito bem contado, tá? São 8 episódios, todos eles são individuais, tá? Cada um é uma história diferente, produzida por diretores diferentes, mas contada todos, né? Pelo Guilherme Del Toro, né? Show de bola. O Gabinete de Curiosidades, entendeu? De Guilherme Del Toro, Netflix, terror. Adorei, gostei muito dos episódios. E falando sobre a eleição aí, galera, a Leila já deu aquela pincelada. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi muito pequena. Acabou que o Lula, né, foi eleito pela maioria. Se eu não me engano, a diferença é mais ou menos de 2 milhões e pouco, né, de votos. O que eu posso dizer sobre isso aí é que o que eu fico assustado é com a grande rejeição dos dois candidatos. Tem gente que, o meu ganhou, aquele ganhou. Não, cara, eu fico preocupado com isso. A rejeição é muito grande. Essa eleição entrou para a história como os dois mais rejeitados, né, do país. Né? E a gente vai ser aí governado por um deles. Né? E isso acaba preocupando um pouco a gente. E continuando, o Lula, né, o próximo governo dele, ele vai ter aí uns desafios bem grandes, cara. Não vai ser também muito fácil para ele. Mas é um pouco mais fácil, até porque o STF, né, em paralelo com o governo do Lula ali e tal. Mas o Congresso Nacional e o Senado é totalmente, praticamente, a maioria, né, de centro-direita. Praticamente bolsonaristas ali. Então, a gente vai ter que aí ver esses 4 anos aí direitinho, vamos acompanhar isso, eu vou acompanhar isso aí, para ver como que vai acontecer isso. E o Bolsonaro, no começo, ele não fala muito sobre não deu muita declaração, deu uma declaração ali pequena ali, falando sobre as 4 linhas, que ele está dentro, que vai, né, iniciar a transição, mas não exalta muita coisa. E a única coisa que eu posso falar disso aí, cara, é que o pessoal vermelho, pessoal verde, amarelo, que brigam, que fazem manifestação, que fazem isso tudo, cara, olha só, a partir de agora, eu penso dessa forma. Temos que observar a ponta da caneta do presidente, a ponta da caneta do Senado e do Congresso e a ponta da caneta do STF. Isso aí realmente vai mudar a vida de todos nós. Precisamos estar atentos a isso, sempre. Esse negócio de brigar, porque você tá de vermelho, porque você tá de amarelo, porque você é isso, porque é picanha, porque é ovo, porque... Cara, não vai levar a nada. Tem coisas bem piores aí que podem acontecer, e até melhores, que a gente tem que estar reafirmando quando acontece algo de bom. E a gente tem que estar, como a Leila falou, a gente tem que apoiar, porque se o barco afundar, afunda para todo mundo. Pode estar de vermelho, pode estar de azul, pode estar de amarelo, vai afundar da mesma forma. Então a gente tem que apoiar. E onde estiver errado, a gente tem que se manifestar sim. A gente tem que falar, cobrar, entendeu? E é isso que eu gostaria de falar aí. Tá? E eu fiquei até falando sobre, eu fiquei muito surpreso com algumas coisas, né? Com essa rejeição, cara, que foi muito grande, cara, deles dois. Aí eu deixo a bola para vocês aí agora, falar um pouco. Falei pra caramba, tinha muita coisa para falar, mas vou deixar para um próximo vídeo. Obrigado, Jeff. Concordo com você e com o Leila aí. Eu acho que é isso aí mesmo, independente do lado que você apoie. Tinha que ter um vencedor. O vencedor foi o Barba, né? Como a gente chama ele aqui, foi o Lula, de forma muito equilibrada. Então, não adianta torcer contra, reconhecer a vitória, passar a faixa, isso aí, na minha opinião, como o Bolsonaro tem que fazer. E torcer para ele fazer um bom governo, o Lula, não cometer os erros do passado, como bem disse a Leila. Torcer para dar certo, e o que não estiver dando certo, a gente também apontar, a gente fazer
como todos nós, fazer uma oposição forte, se você é oposição, se você não é. Importante é sempre pressionar os políticos para eles não terem vida fácil, independente de quem seja. A Leila esboçou uma reação ali, quer falar alguma coisa, Leila? Não, complementar que numa democracia tem sempre que ter um lado opositor, senão a gente não cresce, alguém para fiscalizar, né? Aceitar a situação, reconhecer a derrota é louvável, né? E trabalhar para os próximos 4 anos, porque eu acho que o Bolsonaro vai estar mais forte do que nunca. Posso estar errada daqui a 4 anos, mas ele, diante do cenário que a gente vê hoje de manifestações, e até a posição dos caminhoneiros, que não acho correta, eles não podem tirar o direito de ir e vir. A manifestação é livre, desde que não interfira no ir e vir do outro, prejudicando, entendeu? Mas, assim, ele se mantém forte e o expoente da direita, né? Então, isso aí é ser acompanhado durante esses 4 anos, e a gente vê lá na frente como a esquerda, que agora vai ser situação no governo, vai desenrolar nesses 4 anos e cobrar deles, independente de qualquer coisa. A gente tem que lembrar que eles estão lá para trabalhar para a gente. Não é a gente colocar o político debaixo do braço, fazer carinho, não existe. Não existe passar a mão na cabeça de político ou defender um lado somente por ideologia, entendeu? Você pode se alinhar à ideologia, mas você não pode passar a mão na cabeça do cara quando tá errado, entendeu? Isso aí é que a gente, como povo, cidadão, é que a gente tem que ter em mente, porque é o único caminho, entendeu? E essa questão é uma vitória muito apertada. O Jeff tá falando da aversão. Foram, na verdade, 2.379.645 votos. Esse número não sai da minha cabeça, entendeu? Mas, assim, é uma diferença muito pouca. E até quem sou eu para falar alguma coisa, por exemplo, da ação da Polícia Federal. Mas numa divisão dessa, aí, a maioria dos bloqueios no Sul, no Sudeste, entendeu? Tava pau a pau ali, metade, né, um pouquinho mais da metade que elegeu o presidente, e outra metade protestando. Então, há até um questionamento aí do comportamento dos policiais da Polícia Federal, se não inibiram como deveria, tá entendendo? Mas, enfim, a gente vai viver isso durante um tempo, e a grande questão que eu acho que vale comentar: o Lula sempre foi o expoente, né, assim, o fenômeno, digamos assim. Ainda não tinha aparecido nenhum outro, nunca antes na história, com a expressão do Lula. E eu acho que o Bolsonaro vem nessa outra vertente. Não entro no mérito do comportamento, né? O Rodrigo estava até falando aí da passagem de faixa. Eu vou falar para você que eu não acredito, pelo perfil dele, que ele vá passar essa faixa. Você vê que o discurso dele foi uma coisa muito sucinta, né? Não foi, o reconhecimento foi velado, né, da eleição, dizendo que vai fazer a transição do governo, mas não foi uma coisa escancarada. Então, assim, a gente pode até fazer um bolão, vai passar a faixa ou não. Eu creio que não, pelo perfil dele. Ele não é muito de se esconder atrás de nada, então ele é aquilo, bronco, bruto, do jeito dele, e eu não consigo visualizar no dia 1º de janeiro ele pegando lá a faixinha dele e colocando no Lula, entendeu? Mas a gente tem uma grande questão aí, né? Fizeram um comentário que o Haddad não cumprimentou ele quando ele ganhou. Mas a questão é que na eleição passada nenhum dos dois era um chefe de Estado, né? E num regime democrático existe uma liturgia, se a gente pode chamar assim, que deveria ser cumprida, que é exatamente o reconhecimento da vitória, a ligação para dizer, né, do reconhecimento dessa vitória, né? E isso não foi cumprido. E o Bolsonaro, por ser um chefe de Estado, eu entendo que ele deveria ter seguido esse protocolo, mas diante daquilo que a gente vê do jeito, da característica dele, vamos lá,
compreensível, né? Senão ele estaria até nem sendo ele, né? Ele segue ali, arrisca aquilo que ele é, errado ou não, mas ele se mantém fiel aos princípios dele, entendeu? Então, assim, vamos ver se dia 1º ele vai passar essa faixa ou não. Foi só um complemento aí, Rodrigo. Show de bola, show de bola. Não, passar a faixa quando eu me referi não foi nem o ato em si, não, tá? Porque eu também não acredito que isso vai acontecer. Ah, então tá. Então eu interpretei como ele passar de fato a faixa lá foi vida que pegando a segue. faixa. Perdeu, entendi. assume a derrota e... Não, mas a gente pode fazer o bolão sim. A gente pode fazer um bolão sim, mas eu acredito que também não tenha o ato, né? Que não tenha o ato de passar a faixa. Pessoal, quero pedir desculpa a você de casa e até os meus amigos aqui. A minha internet hoje está me dificultando ao máximo. Então eu estou perdendo algumas falas, mas eu estou aqui, eu estou na guerra, estou na luta. Vamos que vamos. Destaques da semana, vamos chamar o nosso amigo GG agora, o nosso camisa 10, o pai da Maia. GG, o que você trouxe aí pra gente de dica, destaque? Antes, você também pode comentar aí sobre a política. Fica à vontade, meu irmão, satisfação. Satisfação total, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só observando aí os comentários aí dos meus queridos companheiros de bancada e assim, até eu pensei, acho que eu acho que eu vou polemizar bastante aí nesse comentário, mas antes, né, já vou trazer a minha dica, que de certa forma tem um pouco a ver com o nosso assunto, né, como é uma dica musical, como eu sempre trago. Vou trazer Legião Urbana de volta. Um álbum até que na época eu não curtia muito e tal, né, e tudo, mas que eu aprendi a apreciar, que é o Que País é Este? 78, 87, né? Na verdade, ele faz uma referência aí às canções que o Renato Russo, né, escreveu desde o início lá do Aborto Elétrico, passando depois para a formação da Legião, até o ano que esse disco foi lançado. E a primeira parte da canção título, né, Que País é Este? Eu acho que reflete muito o sentimento dos manifestantes, né, do pessoal que está indo para a rua hoje e o sentimento de indignação. Eu acho assim, é claro que é válido, né, todo tipo de manifestação, desde, como a Lila falou, não traga prejuízos a nós como cidadãos, como população, mas vamos combinar que achar que a candidatura do Lula foi normal, não foi, né? Infelizmente a gente sabe que por uma questão, né, moral, né, essa indignação ela vem independente até do resultado, né? Ela já vem desde quando ele foi lançado na sua candidatura. É claro que o povo ele não tem força para chegar, né, quem é contrário, chegar e falar, não, esse cara não vai concorrer, a gente não tem força para isso. Mas a indignação ela vem desde aí. E aí todos os desdobramentos só levaram a cada vez mais a esse tipo de coisa. Talvez não se acreditava que ele pudesse até ter essa vitória, né, por conta até de todo o engajamento que se tinha nas ruas e tal, né? E tudo que a gente não via tanto engajamento do outro lado, né? Apesar de que a gente sabe que tem muita gente que não se declarou do lado do Lula, né? Ficou mais quieta. Mas eu acho que depois que veio o resultado, que o pessoal falou, não, peraí, agora... E não tinha como a gente não falar nada, agora vamos falar. Vamos manifestar essa indignação aí. Então, só para fechar a dica, eu sei que a Leila tá querendo pontuar, é só para fechar a diquinha aqui, então que eu acabei me alongando, né? Falei da dica, acabei me alongando. Não. E aí, então a faixa título, ela fala bastante dessa indignação aí do povo no momento, e é um álbum que até tem faroeste caboclo, canções até bastante legais e tudo. Mas não é um dos meus álbuns preferidos, mas eu acho que é bem emblemático pro momento. Fala aí, dona Leila, vou ocupar o lugar do Rodrigo agora. Não, a questão de você falar do Lula, né, conseguir ser elegível, né, eu fico às vezes me questionando e procuro leituras para ter entendimento, né, porque não tem embasamento jurídico, conhecimento, né, mas eu fico pensando assim, um juiz não tem capacidade ou conhecimento para julgar um mérito,
mas um ministro do STF que foi indicado pelo governo da época, que era do Lula, ele pode julgar isso. E aí tem uma outra questão aí que eu estava pensando, né? Que já era o que eu estava pensando, ainda que Bolsonaro fosse eleito. Teremos 2 juízes aposentados no STF no próximo governo. E quem vai indicar? Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação não somente do que ocorre, mas tem uma palavrinha que eles usam muito, né? Que é o aparelhamento do poder público. Então, esse aparelhamento, ele é muito perigoso, né? Quando quem está na situação e coloca ali dos seus que, de alguma maneira, pode vir a beneficiar em alguma causa, seja ela qual for, entendeu? Então, não posso dizer lamentável, né? Seja o que for, mas é uma coisa que eu não consigo entender, que talvez eu tenha que ler mais para poder entender esse sentido aí de um não poder julgar, mas o outro que foi indicado poder definir que o outro não é culpado, tornar elegível, entendeu? Mas é isso, era só esse comentário que eu queria fazer. Isso depois de 3 anos, tá? E agora, só deixando claro, só para fechar esse comentário e passar para o destaque, né? Para sair um pouquinho dessa vibe política, aquilo que é errado vai ser sempre errado, independente da opinião, e aquilo que é certo vai ser sempre certo, independente da opinião. Então, por exemplo, como a Leila falou, você bloquear estradas para manifestar isso, prejudicar a população, isso é errado. Pode estar do lado que for, que vai ser errado. Como é errado você descondenar um cara simplesmente por motivos assim que a gente nem consegue entender, sabe? Foi uma brecha, então, foi uma brecha que eles acharam na Constituição ali. Mas aí que tá, o entendimento deles não era nem para ser condenado, então a palavra descondenado não existe, porque se não houve o mérito, não haveria o julgamento, entendeu? Então, do outro lado, o pensamento é esse. Né, a gente pode entender como um descondenado, mas tem outra visão de que se o mérito não era válido, não haveria o processo e, portanto, não era uma condenação e por isso não é descondenado, entendeu? Só um parênteses aí. Na verdade, assim, a questão foi só de localidade, né? Na verdade, eu acho que a grande questão é que se fosse para Brasília, aconteceria do mesmo jeito. Não é o mérito em si, né? E deixa eu só falar, e quando eles fazem isso, eles pedem para o processo voltar ao início para poder ser julgado novamente lá em Brasília. Porém, pela idade do Lula, já era. Mas aí entra naquele detalhe, né? Pô, será que não se esperou esse tempo todo para que realmente isso chegasse nesse ponto? Por que não fizeram isso de imediato? Se o problema estava onde foi julgado, isso já teria que ter sido visto de imediato, né? Mas aí não deram esse tempo justamente para... Bom, enfim, deixa para lá. Vamos pro meu destaque. Vamos pro meu destaque, que é melhor. A gente nunca vai saber essas respostas, nunca vai conseguir entender. Essa é a grande verdade. Na verdade, talvez um dia, quem não pode... talvez um dia. A gente nem pode entrar muito no mérito também. A gente imagina, mas não pode entrar muito no mérito. Bom, meu destaque, até pela camisa, né, é sobre o Vascão, para variar, né, que na última partida da Série B decepcionou, né, e só faz vergonha, e agora vai jogar contra o Ituano, precisando aí de um empate que ele poderia ter conseguido em casa, e estava conseguindo até os 54 minutos, enfim. Mas, assim, o destaque maior é que vai ter um julgamento, se não me engano, amanhã, do STJD, a respeito do comportamento da torcida do Sport, né, em relação aos acontecidos, né, no jogo contra o Sport. E pode ser que o Vasco ganhe os pontos da partida. Ou seja, o Vasco ele ficaria, então, em vez de ter ganho 1 ponto, ganharia mais 2 pontos. E assim entraria já no jogo contra o Ituano, já classificado para a Série A.
O Sport entra com recurso que vai ser analisado amanhã também, né? E para justamente suspender esse julgamento, para que eles consigam entrar na última rodada ainda com chances e com possibilidades e tal. Ainda que para eles praticamente seja quase que impossível, até que eles teriam que tirar um grande saldo de gols, né? Mas enfim, o destaque aí é porque, com certeza, se o Vasco ganhar esses pontos, vai ficar muito mal visto, porque vai ser muito comentário em cima, né? Vai ser muito mal visto e tal, aquela coisa, não jogaram nada em campo, precisou de algo fora extra-campo para poder subir, e por aí vai, né? Então, é lamentável, lamentável. Por experiência própria, né? Que o Fluminense já ganhou, relaxa, isso aí passa também. Se ganhar, é importante subir, entendeu? Ô, Leila, tem como falar com o advogado de vocês aí para ajudar o Vasco amanhã no julgamento? Vai lá, entendeu? Vai lá. Cara, quando eu lembro dessas jogadas aí de tapetão, cara, eu tenho maior, assim, dor no coração da Portuguesa, lembra, né? Teve um ano. Sim, e a Portuguesa depois 2013. daquilo se afundou, cara. Se afundou. E se eu não me engano, naquele ano teve uma história de que um jogador do Flamengo não podia ter sido escalado, foi escalado, quem ia descer era o Flamengo. Lembro de uma história dessa? Exatamente, já tem isso aí. Tempo, a minha memória já não tá boa, é muita coisa para guardar, mas eu fiquei com dó da Portuguesa que ela nunca mais se levantou, eu acho que nem no Campeonato Paulista ela tem inscrição agora, entendeu? Então ali matou, e o Fluminense no tapetão ali ficou, entendeu? Reza a lenda que os dirigentes da Portuguesa na época aceitaram escalar um jogador irregular, né? Receberam um dinheiro. Foi essa a questão, né? Foi isso aí. Escalaram um jogador que não poderia jogar, e justamente já visando nessa péssima campanha aí da época de Flamengo e Fluminense, tá? Flamengo e Fluminense estavam lá embaixo brigando. Eu também não vou me recordar quem se beneficiou mais com isso. Depois a gente pode até pesquisar. Mas na verdade foi o Flamengo, porque assim, por pontos foi o Fluminense. O Fluminense ia descer, né? Mas aí descobriram que o Flamengo também tinha um jogador que é escalado de forma irregular. Aí quem iria descer, na verdade, seria o Flamengo. Mas aí entrou a Portuguesa, né? De bucha, coitada, pagou, dois. Né? Salvou e até os hoje, e até hoje não retornou. Não retornou. Na verdade foi uma escala, assim, na verdade o Flamengo salvou o Fluminense e a Portuguesa salvou o Flamengo. Exatamente, é verdade. Eu me lembro disso. Então, assim, relaxa, amigo, porque eu já passei por isso algumas vezes e depois fica lá atrás, entendeu? Então, seja como for, deseja que o Vasco volte, né? O caso do Fluminense, ele pagou por aquelas viradas de mesa nos anos 90, porque assim, em 2013 foi tudo, vamos dizer assim, dentro da lei, né? E tal, é claro que tem as lendas e tal, né? Mas foi tudo dentro da lei, tudo realmente dentro daquilo que previa o regulamento. Já tinha fama, né? Já tinha fama. Que não tem como desvincular mais. Pode passar o tempo que for, que não tem mais como. Agora, o GG estava falando de Vasco e Ituano. O jogo vai ser no domingo, tá, pessoal? Ituano e Vasco. Tá tendo uma divergência de horário aí. O jogo estava marcado, acho que para 6h30 da noite. Mas a Globo, acho que está querendo jogar para as 4 horas, porque a Globo quer passar o jogo, o que me causa desespero, né? Porque eu sempre bato na tecla que jogo na Globo, o Vasco passa vergonha. Toma o gol, o cara já foca numa criança com a camisa do Vasco chorando. Aí já foca numa senhorinha. Cara, é impressionante. Então, por favor, Globo, não passe o jogo do Vasco. Deixa pro Sport TV. E antes, como o GG bem falou, o Vasco pode aí nem precisar ganhar os pontos contra o Ituano, né? Se a decisão na justiça for favorável, o Vasco, que já ganhou 1 ponto contra o Sport, pode ganhar mais 2 pontos aí amanhã, né? Se o julgamento for amanhã mesmo. Obrigado, GG, aí pelo seu destaque. Vamos torcer para o Vascão. O Vascão precisa voltar para a Série A. É o nosso lugar. Não, Jeff? É o nosso lugar, junto com a conclusão da Leila. E já que a gente está no assunto futebol,
Vamos falar aqui do quem tá tirando onda, né, cara? Quem tá tirando onda aí no Rio de Janeiro, no Brasil, na América do Sul. É difícil uma bancada de vascaíno falar sobre isso, e ainda com a Leila aqui, tricolor. Fala, GG, fala, GG. Eu posso me retirar nessa parte aí? Pode não, amigo. Pode não, entendeu? O profissionalismo pede, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Mas vamos lá, vamos falar de Flamengo. O Flamengo que ganhou o seu terceiro título de Libertadores aí, né? 81, 2019, 2022. Colhendo os frutos, né, cara? De ter arrumado a casinha, de ter arrumado a cozinha, organizado as contas. E tá aí, tá colhendo os frutos. Mais um título aí na conta dessa excelente diretoria do Flamengo, mais um título dessa geração aí do Flamengo que vem ganhando tudo, né? A discussão agora entre os flamenguistas é para saber qual é a melhor geração, né? Se é a geração de 81 ou se a geração é essa agora de 2019 para cá, né? Que vem sendo papa títulos. Embora de 2019 para cá não tenha ganho mundial, e a de 81 sim, né? Mas bem verdade que em 81 o Mundial não era um Mundial, era um Mundial, né? Era um joguinho, hoje em dia é bem mais difícil de ganhar um Mundial, né? Antigamente era um pouco mais fácil, mas aí fica essa disputa aí entre as gerações. O fato é que o Flamengo novamente aí campeão da Libertadores, parabéns ao Flamengo, parabéns aos flamenguistas, por mais um título. Eu quero mandar um abraço aí pra galera. Eu quero mandar um abraço aí para os meus amigos, né, que me cobram, não vai falar. Aí, ó, seu Tobias, Flamengo campeão, parabéns. William Vasconcelos, Flamengo campeão, parabéns. Vida que segue, faz parte. Torcer para o Vasco se organizar e nos próximos anos o Flusão também da Leila, que a gente tem um futebol carioca forte, que a gente possa aqui estar falando também dos nossos times, né? Porque só depende deles, né? Não adianta. Contra fatos não há argumentos. Os caras estão bem, a gente tem que valorizar. O meu destaque é esse. Novamente, parabéns aí ao Flamengo. Pessoal, vamos embora, vamos nos despedir. Vamos começar aqui pelo Jeff agora. Quer falar, Leila? Quer falar sobre o Flamengo campeão? Deixa eu falar logo. Não. Alguém quer xingar aí? Não. Ninguém quer xingar, né? Não, já tô feliz. Já tô feliz com a campanha desse ano, que conseguiu classificar para Libertadores, então já deu. O Fluminense se classificando para Libertadores. Fala, Jeff. Dar os parabéns aí para o time do Flamengo, para toda a torcida do Flamengo, que os caras estão a mil, estão perturbando pra caramba, mas estão no momento deles. Desejar sorte no nosso timão, né? No nosso Vasco da Gama aí, quem sabe a gente conseguir essa subida aí, né, para a Série A. Vamos rezar, vamos torcer bastante. Mas um tequinho de política rápido vai me matar a nossa fala. Esses 4 anos de governo Bolsonaro e até hoje foram marcados, no meu ponto de vista, foram marcados por 2 situações: fatos versus narrativas, aonde que o Inácio Lula da Silva venceu e a narrativa venceu com ele, meu ponto de vista. E teve uma pessoa que falou, um jornalista falou que até bom, porque vai ter um equilíbrio nos poderes, né? Já que até a própria Leila falou que agora né, de esquerda e lá o Congresso de direita, né? E o STF, como diz, isento. Mas, no meu ponto de vista, pode ter o seu lado de equilíbrio, mas também tem o seu lado negativo, porque são mais 4 anos ali de briga, e quem sofre é quem? Somos nós, brasileiros, que ficamos aqui, né? Nessa briga ferrenha de direita, esquerda, direita, quem sobe, quem desce, enfim. Mandar um beijo para todo mundo, beijo e abraço para vocês, meus amigos. Final de semana a gente está aí de volta. Acredito que a gente faça um vídeo aí também do próximo, né, do jogo aí do Vasco, aí a gente vai falar sobre se subiu, se continuou, enfim, já falar sobre isso aí. E até os próximos capítulos dessa novela da eleição do Lula. O que acontece, o que não acontece. Quem sabe aí já falar sobre os seus próximos ministros, que ele vai falar ou não, enfim. Vamos lá, tô de olho. Fiquem com Deus aí, um beijo e abraço para todos. Obrigado, Jeff. Fala, GG. Depois desse teu destaque, é melhor a gente ir embora mesmo, cara. Eu acho que era muito melhor ir ver o filme do Pelé, pelo amor de Deus.
Mas assim, satisfação por mais um vídeo, satisfação aí. Hoje o papo rendeu, não poderia ser diferente, né? E não tinha como não render. É algo que tem pulsado aí nas nossas vidas, assim, nos últimos dias, principalmente. E vamos torcer, é o que eu coloquei até nas minhas vídeos, né? Não é porque eu não gostei do resultado que eu vou torcer contra aos rumos do país, né? Claro que contanto que sejam bons rumos, né? Obviamente. Então você sempre torcer para que, e orar, lógico, para que dê tudo certo e tal, mesmo com uma grande possibilidade de dar M, né? Mas, enfim, fazer o quê? De uma forma geral, a gente tem que torcer sempre. Mais uma vez, satisfação aí por estar mais uma vez com vocês. Tomara que a gente consiga reunir mais vezes, né? E vem com a gente. Vida que segue. Obrigado, GG. Leiloca, fala comigo, fala com a gente. Vai meus parabéns aí para a torcida do Flamengo, para os amigos flamenguistas, minha torcida para o Vascão, para voltar para a Série A, né? Que a gente tem um bom governo do Lula, que a oposição Jair Bolsonaro também faça frente para a gente ter uma democracia plena, de um realizando, o outro fiscalizando, porque é assim que a democracia funciona, entendeu? E tem minha torcida para que tudo dê certo, né? Afinal de contas, somos todos brasileiros, né? Vida que segue, e, cara, picanha para todo mundo, tá entendendo? Aí, se o povo comer picanha, já tá melhor para todo mundo, entendeu? Fome zero, é isso que eu torço. E meu abraço. E satisfação em estar aqui com vocês, que nem sempre é possível, mas fiquei muito feliz de participar hoje. Show de bola, Leila. Obrigado pela participação, GG. Só para ilustrar, né, isso que a gente falou por último, né? O Rodrigão sabe muito bem do que eu tô falando, vai saber, né? O Jefferson também. As últimas 2 eleições do Vasco foram completamente difíceis e com um presidente que a gente não queria. E mesmo assim a gente continua firme torcendo pelo clube aí, querendo que o clube dê certo e que vai dar. Então, amor, a gente estende isso aí pelo país. Ponto. Exatamente, isso aí. Exatamente. Valeu. Isso, pessoal. Valeu, pessoal. Você que nos segue, novamente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa novamente aí, pessoal. Eu perdi um monte de coisa aqui, mas acho que deu certo. Até o próximo vídeo. Gigante do Bate-Papo vai falar sobre Copa do Mundo pra caramba agora. Todo mundo aqui gosta de futebol, todo mundo gosta de Copa do Mundo. Então, vamos focar nisso e, claro, sem esquecer dos assuntos principais, que é a política, né? Que é importantíssimo e a gente também aqui gosta de falar. Pessoal, beijo no coração de todos. Beijo. Fiquem com Deus Beijo. e vamos! Vamos! Vamos!